Bom dia na paz, meus irmãos. Estamos nesse domingo, né? Um pouquinho atrasado, 9 horas da manhã. Tá um dia muito, muito lindo aqui em Blumenau, Santa Catarina. Você que é de fora, né? Você que está aqui, eu agradeço a tua participação. Vamos começar a lição bíblica, Tabernáculo de Moisés, a lição número 12. Nuvem de glória, como nós tínhamos falado, publicado um vídeo sobre essa aula, ok? É a lição da nossa da Igreja Assembleia de Deus, Blumenau, Santa Catarina, da CPAD, ok? Antes de começar propriamente a aula, eu quero indicar alguns livros para você, você que gosta de ler, né? Dizem que o brasileiro não gosta de ler, mas tem muita gente no Brasil que gosta de ler, sim. Eu quero indicar alguns livros para você. Um deles é esse aqui, Segredos da Unção do Espírito Santo, do pastor Leandro, aqui, Leandro Spence. Esse livro você não encontra em livrarias, você tem que digita ali no Google, né, Os Segredos da Unção, pastor Leandro Spence, você vai achar ali o site dele, vai aparecer o site dele para comprar esse livro. Só compra esse livro pelo site. É um livro muito bom. Gostei muito desse livro. Esse pastor, o ministério dele é ensino da palavra e ele ensina sobre intimidade com Deus através do Espírito Santo. Muito bom o livro. Outro, eu tenho formato digital, não tenho livro físico. É esse aqui. Livraço também. Bom dia, Espírito Santo, do pastor, também luminoso, né? Pastor Benny Hinn. Só tem formato digital, um livraço também. E para você que gosta de estudar a palavra, olha essa Bíblia aqui, gente. É a Bíblia de Estudo, palavra-chave no grego e no hebraico. Tem o dicionário Strong. Gente, é um livro, é uma Bíblia fantástica. Eu comprei no sebo, paguei um preço muito bom. Uma Bíblia dessa deve estar entre 150 e 200 reais. Comprei bem barato no sebo aqui em Blumenau. Foi realmente um achado, uma pérola que Deus abriu essa porta para eu comprar. É um livraço, tem o significado das palavras do grego do Novo Testamento e do hebraico do Velho Testamento. Você tem uma profundidade maior. Por exemplo, a palavra ofertar no hebraico, quando ali no Êxodo 25, Deus pede para o povo ofertar voluntariamente os materiais do templo. Aí eu vi aqui nesse dicionário que esse ofertar é a ideia de um soldado se colocando de prontidão para a batalha, ele sendo convocado para a batalha. Então, isso para dar entendimento da predisposição da pessoa em ofertar na casa do Senhor, ofertar para a obra do Senhor. Então, quando eu li isso, eu fiquei assim, poxa, é muito mais profundo do que eu imaginava. Né? O desejo de ofertar é realmente como se fosse um soldado de plantão, pronto para a batalha, sendo convocado. Olha só, então por isso que é muito interessante, né? Tem pessoas que dizem, não precisa, o Espírito Santo revela. Claro que o Espírito Santo revela. Só que tem coisas que você tem que entender o contexto da época. Porque a tradução João Ferreira de Almeida é uma tradução muito clássica, eu gosto mais da João Ferreira de Almeida. E tem a tradução da nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução bem para os nossos dias, e tem da King James. Então, quando você faz as comparações, você vê ali várias formas do texto. E quando você usa aqui o dicionário do Strong, gente, é muito bom. Então, você que gosta da palavra, gosta de ver a fundo o que realmente significa o texto, compre essa Bíblia. Isso é investimento, não é gasto. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos lá. Para a nossa lição bíblica. Quero agradecer a presença daqueles que estão acompanhando, daqueles que não estão, eu vou orar por você, tá? Lição número 11, como eu já falei, a nuvem de glória. Textuário se encontra Salmo 57, verso 5. Diz assim: Se exaltado, ó Deus, sobre os céus seja a tua glória sobre toda a terra. Quem escreveu esse salmo foi Davi, né? O guerreiro, poeta e profeta Davi.
É, como esse mês nós estamos estudando sobre esse trimestre, desculpa, o tabernáculo de Moisés, né? O tabernáculo de Moisés, ele foi o templo que foi construído por Deus, deu ordem para Moisés, Moisés construiu esse templo móvel. Enquanto Israel estivesse peregrinando no deserto, eles desmontavam e montavam essa tenda, esse templo. E isso tem uma simbologia muito forte para as nossas vidas, né? Todo o texto do trimestre, né, comentado por Elianai Cabral, bom mestre, um excelente mestre, um dos antigos da Assembleia de Deus aí do Brasil, né? Comentado por Elianai Cabral, né? Tem a lição do professor, tem os subsídios, mas também você tem a sua dedicação, o seu estudo, o seu comentário, que é aquilo que Deus revela para você. Eu digo o seguinte: existem quatro formas de estudo. Tem o nível básico, aqui, nível básico de estudo, de ensinamento. Aquele básico, Jesus te ama, morreu pelos teus pecados, te salvou e vai voltar. Foi para os céus e vai voltar. Ok? Aí tem o nível médio, que, na minha opinião, é essa lição da escola bíblica. Tá? Nível médio. Dentro desse contexto, dentro desse formato, né? Desse conteúdo, nível médio. Aí tem o nível difícil, que é aquela Bíblia que eu mostrei, você estudar o texto grego, hebraico, você estudar a cultura, você estudar o costume. Então você realmente lê outras traduções, outras versões, vê nos originais, né? Porque às vezes uma palavra, a mesma palavra na João Ferreira de Almeida, num texto bíblico e no outro são diferentes termos no grego ou no hebraico, tá? Então aí já é uma dedicação maior. E o quarto nível, aqui ó, nível básico, nível médio e nível difícil. Aí tem o quarto nível, que é esse aqui em cima. Tá? Vamos botar aqui o nível 4 e aqui está o nível top, topzera, aqui em cima. Que nível que é esse, irmão? É o nível do Espírito Santo. É aquilo que o Espírito Santo revela para você. Tá? Você tem o contexto da época, você tem a cultura da época, você tem o original, grego e hebraico, aramaico também, né? O Velho Testamento, algumas partes foram escritas em aramaico. O livro de Mateus, a primeira escrita dele foi em aramaico também, né? Mateus no Novo Testamento. E tem aquilo que por isso que eu digo, tem aquilo que o Espírito Santo revela, ok? O Espírito Santo que revela. Então você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ver o contexto, ver o contexto da época, ver o termo grego e hebraico, mas também pedir a direção do Espírito Santo, que é muito importante. Muito importante. Às vezes você tem um texto, um tema fantástico, mas não é o que Deus quer passar para a igreja. Não é aquilo que Deus quer passar para a igreja. Você tem que estar afinado, sintonizado com o Espírito Santo, porque Ele sabe o que aquela comunidade, o que aquela pessoa, o que aquela igreja, o que aquele grupo precisa ouvir naquele momento, ok? Aí eles vão ter certeza que é Deus falando, não é somente o conhecimento, o conteúdo, tá? Amém? Então vamos lá. Como eu já li, voltando lá, a nuvem de glória, o texto que Davi escreveu, Salmo 57, se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. A verdade prática diz: adoremos e louvemos a Deus, pois sua glória enche os céus e a terra. A verdade prática é aquilo que nós praticamos na tua vida, na nossa vida. Então, adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Então, nós temos um entendimento que Deus é conosco, que Deus está na nossa vida, que Deus tem nos guardado, tem cuidado de nós, ainda que às vezes as circunstâncias pareçam o contrário. Mas Deus, por isso nós adoramos e louvamos. Interessante, né? Adoremos e louvemos. Você adora a Deus e você louva. Você adora pelaquilo que Ele é. Você louva pelaquilo que Ele faz. Ok? Não tem diferença. Às vezes nós só adoramos, só glorificamos a Deus por aquilo que Ele faz. Mas nós temos que glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Então é isso que Davi era fantástico. Davi, o coração dele
para adorar a Deus era uma coisa incrível. Um homem cheio de falhas, defeitos, difíceis até. Imagina você convidar uma pessoa para pregar na sua igreja e você descobre que ele matou o marido da mulher, uma senhora, de uma moça casada, e ainda casou com ela. Depois ficou com ela ainda. Você jamais vai permitir que essa pessoa pregue na sua igreja, você que é pastor, você que é líder. Mas foi assim, era Davi, ele era o rei, e ele saiu com a mulher do seu amigo, de um dos valentes dele, Urias, né? E depois mandou matar ele. Mas era um homem que realmente se arrependia do que ele fazia mesmo. Quem somos nós para julgar? É Deus que julga, e Deus conhecia o coração de Davi. O pecado teve consequências terríveis, terríveis. Quando ele disse, eu pequei contra o Senhor, quando ele disse, pequei contra o Senhor, o profeta Natan disse, estás perdoado. Mas ele tinha que restituir 4 vezes mais. E morreu seus 4 filhos. 4 filhos dele morreu. Morreu Absalão, morreu Amon, morreu Adonias depois, quando tentou pegar o reino no lugar de Salomão, e morreu o filho que nasceu com Betseba. Então morreu os 4 filhos dele. Ok? Mas vamos para o texto. O texto, a leitura bíblica em classe, Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor, desculpem, gente, Êxodo 40, 34 a 38. Então a nuvem de glória cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. De maneira, quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Números 9, 15 e 16. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Ok? Essa é a nossa introdução. Êxodo 40 e Números 9 registram o cuidado de Deus com Israel. Na caminhada do deserto rumo à terra prometida, a nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Então hoje vamos falar sobre essa nuvem, essa nuvem de glória, a nuvem que guiava Israel no deserto. E à noite, como lemos em Êxodo 40, 38 e Números 9 e 16, que durante o dia era uma nuvem, coluna de nuvem, e à noite era uma coluna de fogo. Ok? Vamos lá, a primeira parte, a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Tópico 1. Quando a nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Aqui o comentarista Elianai Cabral usou o termo Shekinah. Ele mesmo escreve aqui, o termo Shekinah não está na Bíblia, e sim nos comentários judaicos. Eu acho até um pouco estranho que ele usou esse termo para comentar a lição, porque eles não têm costume de usar comentários judaicos, né, para comentar as lições da escola bíblica. Até achei um pouco estranho. E ele diz aqui que os sábios judeus evitavam a palavra kabod, que significa glória. Na verdade, a palavra Shekinah, que não aparece na Bíblia, mas sim nos comentários judaicos, ela quer dizer habitar, o lugar de habitação do Senhor. E aqui o texto diz que quando a nuvem aparecia durante o dia, que se encontrava durante o dia como coluna de fogo. E ele, Shekinah, desculpa, irmão, Shekinah realmente é a presença do Senhor, segundo a palavra morada, habitação, a palavra Shekinah.
E a palavra kabod é glória. Bom, a nuvem, ela permanecia sobre Israel. Desde que eles saíram do Egito, a nuvem, coluna de nuvem, estava durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Quando Deus manda construir o tabernáculo, logo que o tabernáculo fica pronto, se você lê o texto, com o capítulo, todo o capítulo 40, que o tabernáculo é montado, assim que o tabernáculo acaba de ser montado, a nuvem vai sobre o tabernáculo. Essa nuvem vai sobre o tabernáculo. Então, quando a ordem de Deus era para que o povo preparasse um lugar para Deus habitar. Está lá em Êxodo 29, 45. Habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. Então, a ordem do tabernáculo era para que Deus era o centro da adoração. Era o centro da adoração de Deus ali. Mas assim que o tabernáculo ficou pronto, Deus veio sobre o tabernáculo. A nuvem de Deus vem, a presença de Deus sobre o tabernáculo. Né? Então, era o que era? Era para o povo preparar o lugar para Deus habitar. Tá? Era para o povo, a ordem foi. Deus estava com eles? Estava. Estava. Antes do tabernáculo ficar pronto, a nuvem estava ali. Só que, veja a simbologia maravilhosa que é isso. Então Deus manda o povo preparar um lugar e assim que o tabernáculo fica pronto, a nuvem de Deus vem sobre o tabernáculo. Ok? Então a palavra cobriu no original hebraico, quer dizer, preencheu, uma das definições, né? Preencheu lugares vazios. Né? Então, quer dizer, quando a presença de Deus vem, irmão, ele preenche, ele completa. Por isso que é plenitude. Por isso que a gente sente pleno quando a presença de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, a gente fica pleno, Deus preenche todos os espaços vazios. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Aqui é minha tópico 2 da primeira parte. A glória da sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revela que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Então, quando eles olhavam para o santuário, eles viam a presença de Deus. Então, era uma coisa, eles acordavam, eles viam a nuvem lá sobre o santuário, sobre o tabernáculo. Eles viam essa nuvem. O tabernáculo, olha só, irmãos, o tabernáculo foi uma coisa muito linda. Deve ter sido, né? Uma coisa muito linda que Deus fez. Uma coisa muito linda. Então, era uma obra incrível. Tinha peças de ouro ali, como o menorá, né, que ficava no lugar santo. Né? O menorá ficava no lugar santo, que era de ouro puro, ouro batido, ouro puro. O ouro mais puro. Então, todas as peças do lugar santo e do santo dos santos eram todas de ouro. O altar do holocausto que entrava, quando você entrava no pátio do tabernáculo, era de cobre, de bronze. E a pia onde se lavava, ali os sacerdotes se purificavam, se lavavam, era de cobre, de bronze. Então era uma coisa muito bem feita, muito maravilhosa, muito linda. Toda a estrutura do tabernáculo, uma coisa muito bem feita. O próprio Deus encheu Bezalel para direcionar, para cuidar da construção do tabernáculo. Então Deus preparou pessoas, encheu do seu espírito para para fazer a construção desse tabernáculo. Só que de nada adiantaria toda aquela beleza do tabernáculo se Deus não tivesse ali. Não adiantaria, olha, podia ser todas as peças de ouro. Podia ser tudo de ouro, irmão. Podia ser muito maravilhoso, mas não adiantar absolutamente nada se Deus não estivesse ali. Então, a glória de Deus, como diz aqui o comentarista, é a sua presença. Então, se você entra lá, naquele tabernáculo, vê, meu, olha que incrível,
tudo perfeito, tudo bonito, tudo maravilhoso, os panos, as cores. Agora imagina para a época, né? Conseguir colocar as cores. Tudo muito bem feito, muito esmero, com muito acabamento. Mas se Deus não estivesse ali, não ia adiantar de nada. Vamos lá. Tópico 3 da primeira parte. A glória no hebraico. A glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. São encontradas pelo menos 8 termos para designá-la, tanto no aramaico quanto no hebraico. Quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade todo-poderoso entre o seu povo. Então, nós costumamos na igreja, né, nós pentecostais, né, glória a Deus, aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor, ou louvai ao Senhor, ok? E glória, como o comentarista diz, né, são muitos termos. Nós podemos ver um que é kabod, que uma nos termos é kabod, que é ser pesado, peso. Como peso? Peso a gente entende como opressão, né? Uma coisa ruim, mas na verdade a palavra de elemento de peso nessa palavra é algo muito importante. Dizer, peso da palavra do Senhor. Opa, vamos prestar atenção. Profeta, os profetas, né? Peso da palavra do Senhor. Quer dizer, aquela palavra tem peso, aquela palavra é importante. Então, olha só aqui, no caso, uma das definições de Kabod é ser pesado, quer dizer, da importância da manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, ok? Então, é uma coisa muito linda. Então, assim, eu anotei aqui, assim como a saúde manifesta a beleza física, assim como a saúde manifesta a beleza física, porque sem saúde não tem beleza física, ok? Então, assim como a saúde manifesta a beleza física, a glória de Deus é a imagem da sua pessoa. Claro que dentro das comparações, né? Vamos comparar a beleza física de um ser humano com a glória de Deus, mas você entender, assim como a saúde manifesta a beleza física, a glória de Deus manifesta a expressão da sua pessoa. Moisés, Êxodo 33, 18. Rogo-te que mostre a tua glória. Quer dizer, Deus queria, desculpa, Moisés queria conhecer a profundidade de Deus. Quando ele entrava em contato com Deus, ele via assim, poxa, tem muito mais. Eu posso me aprofundar muito mais em Deus. Moisés, ele já tinha muita intimidade com Deus assim. Gente, não podemos nem mensurar isso. Mas quando ele entrava em contato, ele, imagino eu, pensamento meu, que ele devia dizer, eu posso me aprofundar muito mais. Então ele chega, Deus, eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua profundidade. Eu quero ver Deus, não, tu é um ser humano, não tem condições. E nem Paulo disse, não importa o que é mortal se revista da imortalidade. Ok? Vamos lá. Então, concluindo o tópico 1, a coluna da nuvem é a glória divina sobre Israel. Concluindo o tópico 1. A presença de Deus e a sua glória chegaram no exato momento que o tabernáculo ficou pronto. Tudo foi preparado para receber Deus. A glória e a presença de Deus chegaram sobre o tabernáculo quando ele ficou pronto. Então, tudo foi preparado para receber a presença de Deus. Guarda aí. Foi o próprio Deus que deu instruções para construir o tabernáculo. Então, Deus, ó, o negócio é o seguinte, eu vou ficar no meio de vocês, só que vocês não têm que construir um lugar para eu habitar. Vocês não têm que construir. E eu vou dar a planta. Então, Deus deu
o projeto, a planta, e mandou as pessoas construir para ele vir morar. Tá? Então, olha só, nós devemos sempre, nós, parte de nós, Deus dá o modelo. Eu também avaliado a minha Bíblia, mas amém, glória a Deus. Deus dá o modelo, a Bíblia, está aqui, a planta, a Bíblia, Deus dá o modelo. Mas quem prepara, quem monta o lugar para Deus habitar, somos nós. Ok? As instruções vêm de Deus, na sua palavra. Mas nós é que montamos esse lugar, meu irmão. Nós. Tá? Olha só. A Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia protestante, que é a nossa que nós usamos. Ok? Vamos arredondar para 1200, para ficar fácil a conta. Se você ler 5 capítulos por dia, 5, você lê a Bíblia em 8 meses. 8. Então, se você lê 10 capítulos por dia, 5, 10. 10, 5, 10. 10 por dia, você lê em 4 meses. Então, se você tiver uma disciplina, é difícil, eu digo para você, é difícil. Se você não tiver a disciplina e ler 10 capítulos por dia, você lê a Bíblia num ano em 3 vezes. 3. Eu conheço gente que está mais de 20 anos na igreja, não leu a Bíblia toda. Ah, irmão, isso vai me... É pecado? Não. Claro que não é pecado. Mas, querido, você tem que preparar o lugar para Deus habitar. As instruções estão na palavra. Aí tem coisas que o Espírito Santo, uma simples palavra, num salmo, no Pentateuco, num livro histórico, nos evangelhos, né, vai falar com você, você vai dizer, poxa, é isso que eu tenho que mudar. É isso. Aí o Espírito Santo que vai mudar em você. Não vou precisar. Irmão, olha só, o pastor prega e o Espírito Santo que convence. João 16, 8. Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, como? Agora aqui, olha que legal. Então, as instruções vêm de Deus, nós preparamos o nosso lugar, nós que preparamos para Deus habitar. 1 Coríntios 6 e 19. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha que legal. Muito crente não tem noção, muito cristão, desculpa, muito cristão, dependente se qual é a sua denominação, qual é a ramificação. Muito cristão não tem noção disso. Que o Espírito Santo habita dentro de nós. O nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Tá? Então, como a glória de Deus estava ali no meio do povo de Israel, o Espírito Santo está em nós. Nós somos o tabernáculo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo, tabernáculo do Espírito Santo. Ok? O dia que você aceitou Jesus como teu Senhor, Salvador e Mestre, os teus pecados foram perdoados, apagados. João 1 e 29. Quando Jesus vinha caminhando, João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra tira, no grego, quer dizer some, elimina, destrói, apaga. Apaga. Então, naquele momento, quando tu entendeu que Jesus era o teu Salvador e tu entregou a vida para Ele, os teus pecados foram apagados. O Espírito Santo teve liberdade de morar dentro de você. Ok? Então você prepara o lugar. Agora o Espírito Santo mora dentro de você. Então a obra que Jesus começou na cruz do Calvário, o Espírito Santo está continuando dentro de você. Você é o tabernáculo. A glória da presença de Deus na nossa vida hoje é o Espírito Santo. Aquele livro que eu indiquei antes, Bom Dia Espírito Santo, do pastor Benny Hinn. Mano, baixe esse livro. Dá para baixar na internet. Compra ele. Eu aconselho comprar o livro físico. Eu até tenho, só que emprestei e voou. Tá por aí, amém? Tem alguém sendo edificado por esse livro, não tem problema. Então, esse livro é um livro fantástico, fala sobre intimidade com Deus através do Espírito Santo. Aquele outro que eu indiquei, do pastor Leandro Spence, Os Segredos da Unção do Espírito Santo, fantástico.
ok? Então procure essa intimidade, tá? Vamos lá. Tópico 2. A Shekinah, parte 2. A Shekinah esteve presente nas peregrinações de Israel. Novamente ele usa o termo Shekinah. Eu não concordo muito, mas tudo bem, né? Ele é um mestre muito bom. Eu conheço, li um livro dele, comentários de Romanos, de Helena Cabral, muito bom, fantástico, né? Ele esmiuça muito bem o livro de Romanos no seu comentário. Então, se você gosta de estudar comentário bíblico de cartas, procure esse do Helena Cabral, Carta aos Romanos. A glória permanente de Deus. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida. Ok? Então a glória de Deus estava presente sobre Israel enquanto eles peregrinaram, caminharam, andaram no deserto. Então, para cumprir essa promessa, Deus tirou seu povo do Egito e levou para Canaã. Então, para guiar o seu povo, Deus, a sua nuvem, a sua glória, a sua presença estava com eles. Deuteronômio 32 e 12. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Okay? Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. A palavra estranho no hebraico é estrangeiro. Então dá a ideia do que não havia Deus das nações em volta. Lá na sua João Ferreira de Almeida está Deus como, imagina, tá Deus como minúsculo, a palavra Deus. Então, não havia Deus estranho, não havia Deus estrangeiro, não havia ídolo, não havia ninguém que levava esse povo, é só o próprio Deus. Por isso que o texto diz, e só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, Deus estrangeiro, Deus ídolo de prata, de pedra, de papel, sei lá do que. Só o próprio Deus estava com eles. E a palavra guiou, a ideia que dali é ir pelo caminho certo. Ir pelo caminho certo. Essa é a ideia da palavra o guiou. Então a nuvem de Deus era a presença de Deus, não era um Deus estranho, não. Claro que eles estavam criando um novo relacionamento, porque eles ficaram 450 anos no Egito, conviveram com toda aquela idolatria do Egito, todos aqueles deuses pagãos ali do Egito, um deus para cada situação, né? Então estavam começando novamente o relacionamento com Deus, porque eles haviam aprendido lá nos seus antepassados com Abraão. Mas agora Deus estava os guiando. Não era um Deus estranho, não eram os deuses do Egito, não eram os deuses das nações em volta. Era o próprio Deus que estava guiando o seu povo. Tópico 2 da parte 2. A nuvem de Deus nos montes e nos desertos. Pá, gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. A nuvem de Deus nos montes e no deserto. Moisés subiu ao monte Sinai, entrou no meio da nuvem e ali ficou por 40 dias e 40 noites. Deus falaria com ele da nuvem, de onde o legislador, isso é, aquele que montou as leis, vamos dizer assim, né? Legislador de Israel, receberia as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo. 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Primeira coisa, 40 dias e 40 noites dentro do nosso contexto, dentro do nossa ideia de tempo e espaço. Mas lá dentro da nuvem, vou ser bem sincero, o tempo não é igual, porque lá é a eternidade. Não tem aquelas pessoas que dizem que foram arrebatadas, tiveram uma experiência de arrebatamento, foram para o céu, aí lá ficaram horas e horas, aí aqui na Terra, enquanto ela estava arrebatada, passou alguns minutos apenas, né? Isso tem, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo.
A eternidade é diferente, não tem, a eternidade não tem tempo. Então, o texto diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites com Deus lá na nuvem. Mas não foram 40 dias e 40 noites na nuvem. Dentro da nuvem, o tempo era diferente. Então não tem como mensurar. Por isso que lá, acho que é Pedro, né? Segunda carta de Pedro, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Parece uma coisa meio fora, como assim, um dia, 1000 anos, 1000 anos, como... Porque para Deus não tem tempo. Deus não tem tempo. Ok? Outra coisa. Diz que a nuvem nos montes e nos desertos. Gente, é tão interessante que a nuvem ela foi para o Monte Sinai, né? Acompanhava Israel, acompanhando o povo de Israel, essa nuvem. Aí ela sai, vai para o monte e lá Deus se manifesta de uma forma muito forte, tão forte que o povo ficou com medo. Era para Deus falar com o povo ficou com medo e correu. O povo disse: Não, Moisés, fala tu com o Senhor. Nós não morremos, não, fala tu. Então não é essa a ideia de Deus, gente. Depois, né? A ideia de Deus é que cada ser humano tem um relacionamento com Ele, não precisa de intercessor na parte de intimidade. Claro, devemos interceder um pelos outros, devemos estar orando um pelos outros, levar as cargas uns dos outros, né? Mas o que Deus quer é uma intimidade pessoal, né? Moisés, eu vejo assim, Moisés, não, gente, eu vejo até, não, é para vocês virem cá junto, vem cá trocar umas ideias com Jeová. Mas não, o povo ficou com medo. Diz, fala tu, Moisés, depois tu fala tu com Deus, depois o que tu ouvir, fala para nós, aí nós vamos obedecer. Mas Deus não quer. Deus quer é a intimidade pessoal com cada ser humano. Um relacionamento com cada ser humano. Outra coisa. Então, a nuvem se movia. Estava sobre Israel, mas em determinado momento ela se movia. Ela foi para o Sinai para dar a revelação dos 10 mandamentos e a construção do tabernáculo. E teve um momento quando Israel tinha saído do Egito. Vocês conhecem a história, né? O faraó vem ao encalço de Israel, a nuvem sai de Israel e vai para trás de Israel. Fica entre o povo de Israel e o exército de Faraó. Glória a Deus, irmãos, que para Israel, né, o povo de Israel era claridade e para Faraó era escuridão. Imagina todo aquele exército poderoso, aqueles carros, aqueles cavaleiros, aquelas armas, né? Eles olhando assim aquela parede escura, não viam nada, nada. Israel do outro lado na luz, né? Aquela claridade. Então assim, olha o cuidado de Deus, gente, que coisa tremenda. Cuidado de... E o povo reclamando. Moisés, tu trouxeste nós aqui para morrer no deserto? Tu trouxeste nós para cá para morrer? Aí assim, irmãos, aí aquela escuridão. Em Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí no verso 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha só aquela escuridão, uma parede escura, negra, né? Uma parede negra dividindo o povo de Deus do Egito. Que coisa tremenda, né? Então, assim, a nuvem estava saiu sobre e foi para trás. Então, conforme a necessidade, a nuvem se moveu e criou toda aquela situação de divisão, separação. Criou toda aquela situação. Então, conforme a necessidade, a nuvem se move. Conforme a necessidade, a nuvem se move, né? Vamos lá. Parte 3, tópico 3 da parte 2. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. Propiciatório, quem não sabe, né? Lá no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. Aquela caixa de madeira revestida de ouro. Então tinha uma tampa.
Nessa tampa, uma vez por ano, o sumo sacerdote espargia sangue sobre essa tampa, que se chamava propiciatório, ok? Por isso que a palavra propiciação, de espargir, derramar sangue sobre essa tampa. Aí o texto fala, a palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança era o maior símbolo da sua presença. Ali Deus se manifestava por meio da sua nuvem de glória. Gente, ali era a presença máxima. Máxima. Era a presença máxima de Deus ali no santuário. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú morreram, porque levaram fogo estranho, né, para o lugar santo, depois Deus falou para Arão, Arão, não é para tu entrar todo o tempo no Santo Santos, não, senão tu vai morrer. Então Deus preparou todo um ritual, todo um sistema para primeiro Arão oferecer um sacrifício por ele e por sua família, para depois, e também um sacrifício pelo povo, para Arão entrar ali no Santo dos Santos e espargir o sangue sobre a Arca da Aliança. Quero falar uma coisa aqui, você já deve ter ouvido falar da tal da corda que ficava em volta do sumo sacerdote, que se ele não estivesse bem com Deus, e ele entrasse no Santo dos Santos, ele ia morrer, como ninguém podia entrar lá, aí essa corda eles usavam para puxar ele. Mas, gente, essa corda é uma lenda, tá? Isso não existe. A Bíblia não fala nada, comentário judaico não fala nada, historiadores antigos como Flávio Josefo não falam nada. Então essa história da corda é uma lenda que surgiu na Idade Média, se não me engano, tá? Não existe. Então não existe esse negócio de corda que puxa o sacerdote caso ele morra no lugar no Santo dos Santos. É a mesma ideia da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que a gente entendia que era uma maçã, mas a Bíblia não fala que é maçã, nem fala qual fruta é. O livro de Enoque, o livro apócrifo de Enoque, diz que é uma fruta parecida com cacho de uva. Tá? O livro apócrifo de Enoque diz que é uma fruta parecida com cacho de uva, mas não é maçã. Essa ideia da maçã é que no século V, se eu não me engano, da Idade Média, o termo latim para a palavra mal era muito semelhante à maçã. Aí não sei por que fizeram juntaram, sei lá, o que fizeram, e acabou dando essa ideia de maçã, que a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal era a maçã, fruta do pecado. Mas não tem nada a ver também não, né? Você sabe que não existe, ninguém sabe como era essa fruta, ok? Então essa a história da corda do sacerdote que puxava ele não existe, ok? Vamos lá. Então, concluindo o tópico 2. A nuvem acompanhou Israel todo o tempo em que estava a caminho de Canaã. Mas ela foi no monte com Moisés e saiu também de trás, de cima do povo, para ir atrás para separar do faraó. E ela se manifestava em cima da Arca da Aliança. Então, conforme a necessidade, a presença de Deus vai agir na nossa vida. Então, assim, olha interessante aqui, ó. O capítulo 40, versículo 38 de Êxodo. Diz que acompanhava a nuvem em todas as suas jornadas. Todas as suas jornadas. Então, a presença de Deus ia com Israel em todas as suas jornadas. Então, mano, a presença de Deus é contigo, querido. O que Jesus falou? Mateus 28 e 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como? Se os próprios discípulos, em Atos, capítulo 1, viram ele subir, ascender aos céus, prometendo que vai voltar, então como ele vai estar com a gente? Através do seu Espírito Santo. Ok? Então, quando Jesus diz lá em João 15, se eu tenho anotado aqui, não, João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
que esteja convosco para sempre. Jesus prometeu que ele ia estar conosco todos os dias, né? Deixa eu arrumar aqui. Jesus prometeu que ia estar conosco todos os dias. Então, como é que ele está com a gente? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Tem um texto em Atos, diz que Paulo queria ir para certo lugar, não lembro direito onde está, e o Espírito de Cristo não deixou. Eu acho que era para Bitínia. O Espírito de Cristo não deixou ele ir. Então, o Espírito Santo é também o Espírito de Cristo. Por isso que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consumação, até o final. Olha só, Mateus, Marcos, Lucas e João é a apresentação, não é essa palavra, mas vamos usá-la agora, eu não estou lembrando a palavra certa, é a apresentação da salvação. Tá? O livro de Atos é a divulgação da salvação. As cartas de Paulo são a explicação da salvação. E o livro de Apocalipse, as cartas de Paulo e as outras cartas também, né, de João, de Pedro, todas as cartas são a explicação da salvação. E o livro de Apocalipse é a consumação da salvação. Vamos repetir. Mateus, Marcos, Lucas e João são a revelação, melhor assim, a revelação da salvação. Atos é a divulgação da salvação, a pregação da salvação. O livro de as cartas, todas as cartas, é a explicação da salvação. E o livro de Apocalipse é a consumação da salvação, onde vai se consumar, onde vai terminar. Por isso que diz, eis que estou convosco todos até a consumação, até o fim, através do Espírito Santo. Né? Por isso que ele disse, eu vou rogar ao Pai. Consolador, uma das definições de consolador é aquele que veio para ajudar. Aquele que veio para ajudar. Quer dizer, o rogar de Jesus é tão maravilhoso ali. Eu rogarei ao Pai, esse rogarei ele vai suplicar, ele vai implorar. Olha só, imagina Jesus chegando lá no céu, na glória lá, né? E diz, Pai, o Alfredo é muito ruim, Pai. Ele não vai conseguir. Manda o Espírito Santo para ele lá, Pai, para ajudar ele. Ele é muito ruim, ele vai parar, ele vai desistir. Manda o Espírito Santo e glória a Deus pelo Espírito Santo, gente. Glória a Deus. Glória a Deus pelo Espírito Santo, aleluia. Te amo, Espírito Santo. Amigão, faixa meu, aleluia. Glória a Deus. Tem que cuidar, tem um cara aí que não pode falar coisas. Bem, não vou comentar nada. Vamos lá. O Espírito Santo é tão maravilhoso, irmãos. É a presença de Deus contínua na nossa vida, é a glória de Deus. Estamos falando mais, por isso que eu falei, mostrei aqueles dois livros do Espírito Santo, Benny Hinn e do Leandro Spence. Ok? Então, assim, João 14,16. Vai rogar ao Pai e dará outro Consolador. E João 14,26. Jesus diz assim para os discípulos, mas quando ele vier, aquele Consolador, que o Pai enviará ao meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, tu lê a palavra, o Espírito Santo dá a revelação dela. Tu lê a palavra, e quando tu estiver numa situação difícil, ou mesmo inconstante, vamos dizer assim, o Espírito Santo vai lembrar a palavra que tu leu. E aquilo vai fortalecer a tua vida. Aquilo vai renovar a tua vida. Porque esse é o poder da palavra de Deus. Né? Gênesis 1 e 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus usou a sua palavra. Haja luz. E o seu poder, a sua glória, que é o seu Espírito Santo, produziu e houve luz. E Jesus é a palavra. Deus liberou a palavra, Jesus Cristo, porque lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo,
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo no grego é logos, que quer dizer palavra. O verbo no português é ação, exprime ação. Então, Jesus é a palavra de Deus em ação. Então, só ali no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Você vê os três trabalhando numa harmonia tão perfeita. Nós não conseguimos entender isso. Não conseguimos, irmão. Nossa mente é muito limitada. Ela é limitada. Mas você vê ali o Pai liberando a palavra, Cristo vivo, e o Espírito Santo fazendo acontecer. Hoje os milagres acontecem na igreja através de quem? Através do Espírito Santo. Você, através da palavra de Deus, em nome de Jesus, Cristo vivo. Aí quem faz o milagre é o Espírito Santo. Tanto é que ele dá os dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11, 1 a 12, 1 a 12, acho que é, os 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo. E a uns ele deu palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, dons de curar, discernimento de espírito, interpretação de língua, dom de maravilha. E ainda termina assim, e ele dá para quem ele quiser. Então, se ele quiser dar para ti, meu querido, pega mesmo e usa e ninguém pode falar nada. Quem dá é o Espírito Santo, meu amigo. Tá? Ele que dá. Na verdade, na eternidade, ele já tinha separado esse dom para a tua vida. Tá? O Espírito Santo. Então, ele vai ensinar. E ele vai convencer, como eu já falei antes, João 16:8, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Gente, não queira colocar religião na cabeça de ninguém. Prega a palavra e deixa que o Espírito Santo convence. Ai, por favor. Vamos parar de ser religioso. Amém? Vamos lá. Continuando. Terminando, a última parte, já temos 52 minutos de aula. Algumas lições para hoje. Parte 3, tópico 1. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criada por ele próprio. Olha só. A nuvem não era comum, mas era comum. Era uma nuvem como qualquer outra. Durante o dia, claro. Não vê nuvem de fogo por aí, né? À noite, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas durante o dia era uma nuvem comum. Só que ela não era comum. Interessante. Não era o exterior dela. Era o que estava dentro dela. Certo? Os hebreus olhavam para aquela nuvem. E eles viam a nuvem como uma nuvem comum. Mas dentro dela, eles sabiam quem estava lá. Quem se manifestava. Quem mandava o maná todos os dias para ele. Quem mandou codorna quando eles reclamaram, né? Quando eles reclamaram que não tinha carne. Quem mandou codorna. Então eles sabiam que apesar da nuvem ser igual como todas as outras, não era o que estava fora, era o que estava dentro. Dentro da nuvem. Dentro da nuvem. Que maravilha. Por isso que a palavra diz, né? Em Coríntios, Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega o que não é para confundir aquele que acha. A Bíblia faz eu, tá? Que a Bíblia acha que Deus pega as coisas que não é para confundir os que acham que são. Porque não é claro, o exterior tem que testemunhar o que Deus está fazendo no teu interior. Eu concordo com isso. Né? Tem uma questão do costume, não vamos entrar nesse ponto. Mas eu concordo que o exterior tem que testemunhar o que está sendo no teu exterior. No teu interior. Vamos melhorar isso aqui.
O teu exterior tem que testemunhar o que está acontecendo no teu interior. Não só nas vestes, mas no teu linguajar, no teu olhar, tá? No teu ouvir. Que isso aqui é tudo porta, boca. É no olfato, ouvido e principalmente nos olhos, né? Diz que os olhos são janelas da alma, ok? Então, o Espírito Santo, ele começa uma obra. Filipenses 1:6. A obra que ele começou a continuará até o dia, até aquele grande dia. Então, na cruz do Calvário, o Senhor começou a obra. E o Espírito Santo está continuando na tua vida. Ok? Então, o que às vezes parece ser comum para muitos, para Deus não. É o que está lá dentro. É a chama que está acesa ali no teu coração. Como diz uma parte do Velho Testamento, não lembro dele onde é que está, diz, não está morto o pavio que fumega. Meu irmão, se tem a chama acesa ali, está acesa, deixa que o Espírito Santo assopra ali, assopra e volta a acender aquela labareda na tua vida. Amém? Cumpra a tua chamada. Não vá atrás das pessoas que te desanimam. Cumpra a tua chamada. Leia a palavra. Ore a Deus. Tu vai ver as maravilhas na tua vida. Continuando, parte 2, tópico 2 da parte 3. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente na forma especial do tabernáculo. Veja o que diz o texto. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Interessante, né? A nuvem estava sobre o tabernáculo, estava no centro, todas as tribos de Israel ao redor, e estava por cima do tabernáculo. E olha que legal, quando Moisés, quando diz o texto que a nuvem encheu o tabernáculo, Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha só, quem tinha mais intimidade com Deus ali? Moisés. Quem falava com Deus face a face? Moisés. Então, lá em Êxodo 33, diz que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia antes do tabernáculo ficar pronto, tá? Moisés entrava na sua tenda, a nuvem descia na tenda. Então veja assim, que é como se Deus esperava Moisés entrar na tenda para ele vir ali falar com Moisés. Olha só que coisa tremenda. A intimidade que esse cara tinha com Deus. Um assassino. Um assassino. Pensa, gente. Como Deus é maravilhoso, como Deus transforma, Deus muda. Aí olha só, ele não entrou por causa da que a glória estava lá, não podia entrar. Então o cara tinha intimidade, o cara sabia que ele podia chegar e falar com Deus. Agora eu não posso entrar, porque a glória de Deus está ali. Se eu entrar, eu vou morrer. E eu acho que ele até queria morrer para ir embora de uma vez, né? Acho que ele até queria morrer. Né? Deixa eu vou entrar, vou morrer, vou embora desse lugar aqui, vou ficar com Deus para sempre. Né? Então, ela era visível. Era visível. Quando ela se manifesta, gente, quando a glória de Deus se manifesta. A gente fala muito aquele versículo, né? Mateus 20, 18 ou 19. Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele estará presente. Ok. Tá certo. Eu mesmo já falei isso em alguns cultos, quando me deram a oportunidade para abrir culto. Né? Não que a gente precisa disso, mas a gente está ali para ajudar. Sou presbítero na casa do Senhor, a gente está ali para ajudar, né? Para cooperar com o pastor conforme a necessidade da igreja. E dentro das nossas forças, é claro, né? Por isso que ele tem uma equipe de obreiros, tá? Não é obreiro, é obreiros, ok? E a gente fala isso, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele estará presente. Mas, gente, é com o coração, é com o coração. 2 ou 3 reunidos com o coração, que eu saio de casa, eu vou lá para adorar a Deus. Não, tem gente que vem pro culto, entra e sai do mesmo jeito. Não vou nem dizer que sai pior, não. A gente sai do mesmo jeito. Porque foi participar de uma reunião religiosa. Cantou os hinos da harpa,
acompanhou os louvor, ouviu a pessoa cantar, no especial, ouviu a palavra, foi na frente, recebeu oração, imposição de mão. Pronto. Não mudou nada. Porque está vendo uma vida religiosa. Querido, não faça campanha por fazer, tá? Primeira coisa, você é batizado com o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Você fala a língua celestial? Você fala a língua estranha? Isso é um dom maravilhoso que Deus deu. Isso é o mínimo. Se você lê Diário do Pioneiro, de Gunnar Wringing, ele tinha anotado quantas pessoas desceram as águas e quantas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Dava na média dos que desceram as águas e do que era batizado com o Espírito Santo, média 70%. Então, de cada 100 que desceu as águas, 70 eram batizados com o Espírito Santo. Hoje, Assembleia de Deus, tá? Aqui no nosso contexto Blumenau. Eu não posso precisar essa estatística porque eu não acompanho. Mas dentro da minha congregação, é muito raro ver um batismo com o Espírito Santo. Muito raro. Então, você que vai fazer uma campanha no culto da vitória, primeiro lugar, antes de pedir por parente, por ciclano, fulano, não importa de emprego, sei lá o quê, peça o batismo com o Espírito Santo. Aí tu vai ter a tua vida não mudada, tu vai ter a tua vida revolucionada. O batismo com o Espírito Santo é o início de uma vida maravilhosa de intimidade com Deus através do Espírito Santo. É o mínimo. É uma porta gloriosa que tem para os crentes. Isso Jesus disse. Para ficar em Jerusalém. Isso é onde, no lugar que a gente está. Até que do alto seja revestido do poder. O Espírito Santo é a glória do Cristo vivo que habita no meio da igreja. A salvação é a maior bênção que Deus deu para a humanidade através do seu Filho. E o Espírito Santo é a maior bênção que Deus deu para a igreja. Quando Jesus disse assim, Pai, a glória que nós tínhamos, eu quero que eles vejam. Claro, fala da eternidade, mas também fala desse momento. A glória do Cristo vivo é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se você não é batizado com o Espírito Santo, para tudo e começa a buscar em primeiro lugar isso. Quando eu me converti, meu Deus, quando eu me converti em 1999, me converti em outro ministério. Depois, alguns meses depois, Deus me direcionou para a Assembleia de Deus. E lá na Assembleia, quando eu cheguei, não era batizado com o Espírito Santo. As pessoas me diziam, tu é batizado com o Espírito Santo? Eu digo, não. Então, busca. Esquece tudo. Busca primeiro o batismo com o Espírito Santo. E eu busquei. Busquei, e Deus foi fiel. Irmão, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que estar bem certinho, bem santo para receber o batismo. Não, não. Você tem, em primeiro lugar, querer. Você tem problema, tem dificuldade, isso aí Deus vai continuar trabalhando, ok? Mas busque, eu tô na igreja, estou visitando, mas estou fumando. Não, não quero nem saber. Busque o batismo com Espírito Santo. Busque. Eu estou fumando. Tem que primeiro parar de fumar? Busque o batismo com o Espírito Santo. Mas eu tenho uma pessoa que eu não consegui perdoar. Busque o batismo com o Espírito Santo. Eu não desci as águas. Busque o batismo com o Espírito Santo. Igreja, irmão, a nuvem habitava sobre o tabernáculo 40 anos no deserto. Certo? História bíblica. Quando se levantou Corá, Datão e Abirão contra Moisés, seu coração estava maligno, estava um coração rebelde. A nuvem estava ali. A nuvem estava ali. Quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, seus irmãos, a nuvem estava ali. Então, irmãos, a igreja é perfeita só na glória. Só na glória. Só na eternidade. Aqui o nosso dever, em primeiro lugar, nós devemos ser cheios. Olha o que Paulo fala, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Fala do mundo.
mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, busca o batismo do Espírito Santo. Busca essa glória que dava sobre Israel, que ela seja mais plena na tua vida, através do Espírito Santo. É uma porta maravilhosa. Continuando, senão... A nuvem não é estática. Tópico 3 da parte 3. A nuvem não é estática. Deus não é inerte, isso é, ele não é sem movimento, tá? Ele é o ser que gera vida em abundância. Ele se move sobre a terra. Lá Isaías disse, né, que a glória de Deus enchia toda a terra. Será que no deserto do Saara a glória de Deus está? Um lugar inóspito, sem vida? Será que no deserto do Atacama, no Chile, 70 anos que não chove, será que a glória de Deus está lá? Na África, onde há sacrifícios humanos em alguns lugares, será que a glória de Deus está lá? Nossa, o Espírito Santo está sobre toda a terra. A glória de Deus está sobre toda a terra. Toda. Não importa o lugar, bom ou mau, seco ou vazio, cheio, não importa. Tenha 1 milhão de habitantes, tenha 2 pessoas, a glória de Deus está lá. O tal do grande avivamento que as pessoas falam, antes da volta de Jesus vai haver um grande avivamento, milhões e milhões vão se converter, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou estudando essa história há mais de 15 anos. E não estou esperando esse tal grande avivamento. O problema é que ele já está aí. Esse grande avivamento. Como assim, irmão? O Espírito Santo. Ele não é estático, ele não é parado. Deixa eu falar uma coisa. Igreja, instituição humana vai continuar. Tem igreja que começou topzera, milagre, salvação, avivamento. Depois esfriou, parou, não vou questionar o porquê. O Espírito Santo, ó, tchau. Vocês não querem? Eu vou embora. O Espírito Santo é educado, é sensível. Ele não é parado. Tu não quer? Tem quem quer. A tua comunidade não quer? Quer ver um culto religioso frio e vazio, que tem hora para começar e tem hora para terminar? Não pode passar do horário, a lei do silêncio. Beleza? Vamos respeitar as autoridades. Com certeza. Né? Mas assim, ó, se nós ficar preocupados com as leis humanas, a lei divina da glória de Deus nunca vai se manifestar na tua comunidade, na tua igreja, na tua congregação, querido. A gente ora, puxa, não acontece nada. O Espírito Santo está aí. Tá? Eu vou fazer um desafio para ti. Marca reunião de oração na tua casa para orar para o batismo com o Espírito Santo. Orem, tire um período de oração, tá? Olha só. Se reúnam. Procurem pessoas que não são batizadas, que desejam o batismo. Se não desejam, não tem noção, incentivem, ok? E se reúnam na sua casa, escolha uma casa. Fora do dia do culto, tá? Dia de culto, dia de culto. Fora do dia do culto. Fora do dia da reunião do departamento. Mas tem um dia, esse dia dá para se reunir na minha casa? Vai lá. Se reúnam. Pessoas que queiram o batismo, que não são batizadas. E leve algumas pessoas que já são batizadas. Ok? Se reúnam. Tire um período de oração. Quanto tempo, irmão? Conselho meu, 1 hora. Mas se quiser fazer mais ou menos, é com vocês. Mas 1 hora. Depois do período de oração, um tempo de adoração. Ok? Um tempo de adoração. Adorem ao Senhor Jesus. Ok? Ele é a rocha que verte água. Aí depois disso, nesse tempo de adoração, se rendam, se entreguem. E comece a pedir para o Espírito Santo vir ali fazer a obra dele. E aquele que é batizado com o Espírito Santo, ora por aquele que não é. Tá? Ora por aquele que não é, para que receba o batismo do Espírito Santo. Irmão, vai acontecer batismo com o Espírito Santo na tua casa. Faça. Amém, queridos? Continue. Por isso que eu digo que Deus não é parado.
Onde não quer, ele, ó, tchau. Vou para outro lugar. Vou ficar parado. Concluindo. A glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos, e também está na nossa vida. Olha o conselho do Helena Cabral. A conclusão, o conselho. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Tá, e por que a gente não vê mais isso acontecer? Por quê? Salvação é conta-gota. Uma, duas pessoas. Né? Por quê? Porque a gente não vê mais cura. Porque os testemunhos são só de porta de emprego e bênção financeira. Porque não vemos, é muito difícil. Até podemos ver, mas é muito raro. Curas milagrosas, perna encurtada. Por quê? Câncer sendo, né, curado. Por quê? Eu falei antes, quem opera tudo em todos é o Espírito Santo. Conforme nós desejarmos. Olha que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios, acho que 2 Coríntios 13 e 13. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. Só, através da comunhão com o Espírito Santo, nós temos, através da graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, o amor de Deus se manifesta. E Deus quer curar. As curas são para confirmar que a palavra é verdade. Os milagres são para confirmar que a palavra é verdade. Quem opera tudo em todos é o Espírito Santo. Os dons, cadê os dons na igreja? Palavra de revelação, palavra de conhecimento, dons de curar, maravilha. Você quer dom de maravilha? Cego enxergar, morto ressuscitar. Tudo isso é através do Espírito Santo, da intimidade com o Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa que Deus quer usar em dons de maravilha. Não para ter uma agenda cheia, não. Para ganhar almas, tá? Ganhar almas. Olha só. Para encerrar agora, tá? 1 hora, beleza? Durante o dia, coluna de nuvem, Israel, e à noite, coluna de fogo. Nuvem fala da presença. Fogo fala do poder. A presença e o poder de Deus andam juntos. Na tua vida. Irmão, tu aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. O Espírito, foi o que Pedro falou. Perguntaram lá na pregação de Pedro, lá no Pentecostes. E quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aí as pessoas, o que faremos, irmãos? Aí Pedro disse, arrependei-vos, sejais batizados no nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo era o testemunho, a confirmação. O arrependimento, crer que Jesus era o Salvador. O Espírito Santo ia fazer morada, o dom do Espírito. Gente, o poder e a presença de Deus está na tua vida. Começa a usufruir isso. Começa a usufruir. Amém, queridos? A nuvem de glória está na tua vida. Na tua vida. Vamos começar a usufruir. Amém? Eu agradeço a todos a presença. Esse conteúdo vai estar no meu canal no YouTube, Casa do Pão. Ok? E domingo que vem estaremos aqui novamente. Vamos ministrar sobre a lição número 13. O sacerdócio celestial. Inclusive, você que é de Blumenau, eu congrego na Assembleia de Deus, Congregação Betel, Rua Bruno Riediger, 459. Na próxima sexta-feira, dia 28 de junho, eu estarei ministrando essa aula para os meus irmãos ali na Congregação Betel, a partir das 19h30, Rua Bruno Riediger, 459, bairro Velha Central. Mas também domingo estarei aqui fazendo uma live e transmitindo essa lição. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo. Fiquem na paz. Amém?